Nós realmente é muito bom nós louvarmos ao Senhor. E esse é o motivo de estarmos aqui nesse sábado, para não só louvarmos, mas buscarmos também Sua presença em nossos corações. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse 7 e leremos 2 versículos do capítulo 7. O primeiro verso dessa manhã se encontra no versículo 4. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. O assunto que nós iremos tratar essa manhã, irmãos, é a questão de salvação. É um assunto que pode nos levar à salvação ou à destruição, depende de nós. Vamos ler então o que se encontra no versículo 4. Aqui João está dizendo o seguinte: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui em Apocalipse 7, Deus está fazendo um censo. Desde quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus, de quando em quando, ele fazia um censo. E ele chamava cada tribo e todas elas se posicionavam. E aqui Deus não está fazendo diferente, mas está no Apocalipse. E no versículo 9 do mesmo capítulo diz o seguinte: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Nós fizemos um paralelo entre esses 2 versículos, nós encontraremos algumas diferenças. Muitas pessoas, nós já até estudamos alguns domingos atrás sobre 144.000, que é um número simbólico, não um número literal. E se nós fizermos um paralelo, nós iremos realmente ver que isso é um número simbólico, não é um número literal. Aqui, primeiramente, no primeiro versículo que nós lemos, fala que João ouviu um número. E depois ele viu uma grande multidão. E ele fala que não podia se contar. Então não é um número literal, porque senão seria 144.000. E diz que não podia se contar. E também aqui diz que é de todas as nações, tribos, línguas e povos. Também nos diz que a salvação não é só para um grupo de pessoas. De todas as tribos, línguas, para qualquer pessoa que aceite a mensagem. Mas, como eu disse anteriormente, Deus ele fazia um censo. E sempre Deus ele falava, vamos organizar por tribos. E ali eles se organizavam. E de quando em quando, às vezes, era tocada a trombeta. E eles se levantavam, muitas vezes para mudar o acampamento para outro lugar, e eles marchavam. Ou então era tocada uma trombeta para que eles pudessem sair à luta. E então todo o povo se posicionava por tribos. E aqui Deus está fazendo um chamado, ele faz um censo. No versículo 4, aqui os 144.000, eles estão sendo selados. Eles ainda não passaram pela grande tribulação, ainda não passaram pelos 1000 anos. E aqui no versículo 9 nós vemos que eles já tinham passado, porque eles falam aqui que eles estavam com vestiduras brancas com palmas nas mãos. Aqui eles já haviam sido selados, já haviam sido passados pela grande tribulação e estavam no mar de vidro. Mas uma coisa interessante, se nós continuarmos lendo o versículo 5, olha as tribos que é mencionado aqui. No versículo 5 é mencionada a tribo de Judá, a tribo de Ruben, de Gade, Aser, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Os irmãos notaram alguma coisa diferente? Ali é mencionado 12 nomes, mas vocês notaram alguma coisa diferente? Há uma tribo que não está nessa listagem. Deus ele chama, e quando ele chama, todas as tribos respondem, eis-me aqui, Senhor, menos uma, a tribo de Dan, não está nessa lista. E Dan é um dos filhos de Jacó, mas não está. E Dan foi substituído por outra tribo, e essa tribo se chama Manassés. Manassés era filho de José, e ele ficou então no lugar de Dan. E o sermão de hoje vai ser baseado na seguinte pergunta: por que Dan não está? Por que Dan não está incluído nas 12 tribos? Foi substituído por outro. E hoje nós iremos estudar, como eu mencionei, a questão de salvação, irmãos. Então nesse momento eu convido os irmãos a curvarem a fronte e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, nós, Senhor, te agradecemos por o Senhor deixar a palavra, que é luz para nossos caminhos, e também ensinamento.
Que o Senhor possa abrir, Senhor, nossas mentes para que possamos entender por que Dan não está. E também, Senhor Pai, que nós não possamos pertencer a essa tribo, porque nós iremos descobrir que essa tribo não está, que foi destruída e não pertence ao seu povo. Ajude-nos a compreender e a viver, Senhor, a cada dia a Tua vontade. Nós te pedimos as bênçãos em nome de Jesus. Amém. E o sermão, irmãos, que eu irei basear, eu gostaria de complementar. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, e vamos entender o fundamento do estudo dessa manhã. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Qual o motivo de nós estudarmos isso hoje? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz o seguinte: toda a Escritura, é só o Novo Testamento ou só o Velho? O que está dizendo aqui? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hoje, o sermão de hoje, ele tem um objetivo. E está na primeira parte, é útil para o ensino. Hoje o sermão ele vai nos ensinar a viver como Deus deseja que vivamos. O restante do versículo vai depender de cada um de nós. Se nós vamos viver ou não, quem vai fazer o resto do versículo é Deus. Deus irá repreender, Deus irá corrigir a cada um. Não cabe a mim, nem a ser humano nenhum fazer isso. Hoje nós iremos estudar sobre a parte do ensino, nós iremos aprender. E o que nós decidimos, Deus irá fazer o resto. Bom, para nós entendermos por que Dan não consta no livro de Apocalipse, por que Dan foi excluído, nós precisamos ir ao nascimento, onde tudo começou, para que nós então podemos entender o porquê que ele não está. Eu gostaria então de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis. Vou só achar o versículo certinho. Gênesis 30, versículos 5 e 6. Eu gostaria que os irmãos entendessem o seguinte: sempre, desde Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia trata uma batalha enorme entre o bem e o mal. De Gênesis ao Apocalipse nós vemos isso. E é uma batalha muito grande. E sempre existirá dois povos: Cristo e seu povo e Satanás e o seu povo. Você não tem como ficar no meio termo. Ou você escolhe um lado ou outro. E nós vimos isso no Apocalipse várias vezes. Eu poderia citar alguns versos, por exemplo, Apocalipse 15, que fala sobre os 144 mil ganhando a vitória. Sobre Apocalipse 17, que Jesus vencerá, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Apocalipse 16, que fala da grande batalha, do Armagedon, Todo-Poderoso. Sempre nós devemos ver dois grupos brigando. E basta nós sabermos em que lado nós devemos nos posicionar. Gênesis capítulo 30, versículos 5 e 6. Como nós dissemos, Dan era filho de Jacó. E Dan era filho de Bila. Mas quem era a chefe de Bila? Raquel. Então Dan era filho de Raquel, porque naquele tempo ela tinha suas escravas e elas podiam dar as suas escravas para ter filho, mas por direito era da dona. Então Dan era filho de Raquel. Porém quem deu à luz foi Bila, a sua serva. Então começa dizendo assim: Bila concedeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também ouviu a minha voz e me deu um filho, portanto me chamou Dan. Deus me julgou. Dan significa, a tradução original, julgar. Dan significa juiz. Então, aqui ele recebeu um nome com o aspecto do seu caráter. Dan seria juiz, ele julgaria o povo de Israel. Esse foi então o nascimento de Dan. Para entendermos, mas por que então Dan não está pertencendo mais à tribo de Israel? Nós precisamos entender um pouco os nomes, porque os nomes dizem muitas coisas. Por exemplo, Daniel. Daniel é um nome composto. Dan, julgar. El, Deus. Deus é meu juiz.
é o significado do nome Daniel. Tem outros nomes, por exemplo, Elias. El de Deus, Yas de Jeová, significa Deus é Jeová. Isso temos vários nomes que podemos comparar. Mas Dan, nós vemos na Bíblia que ele recebeu um aspecto do caráter dele, que seria de julgar. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 49, versículo 16. Jacó, ele faz um pronunciamento ao futuro. Jacó estava para morrer, estava no Egito e começou a dar as bênçãos a seus filhos. E ele faz um pronunciamento que iria acontecer no futuro. E então ele chama todos os seus filhos e começa a dizer o pronunciamento para cada um dos seus filhos. E aqui em Gênesis 49 ele faz uma descrição de dano futuro. E no versículo 16 de Gênesis 49 diz o seguinte: olha o que Jacó pronunciou, e eu digo mais, profetizou. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E olha o que diz no verso seguinte: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Dan, irmãos, recebeu um dom de Deus. Dan, ele tinha um aspecto do caráter, ele tinha um dom que ele olhava para a pessoa e ele conseguia discernir, discriminar os defeitos e os erros de todas as pessoas. Ele era considerado, era para ser juiz do povo de Israel. E ele tinha essa habilidade que ele não precisava muito para poder identificar o erro da pessoa. E Deus, ele queria que Dan trabalhasse da seguinte forma: ele olhava o defeito do irmão e falava: olha, irmão, eu preciso falar com o irmão. Eu percebi que o irmão tem alguns erros, eu gostaria de poder corrigir e remediar, ajudar você a melhorar esse aspecto do seu caráter. Porém, não foi isso que Dan fez. Dan, ele pegou e, por fim, fez de tudo para destruir cada pessoa, porque ele sabia dos erros e dos defeitos das pessoas. Ele não chegou procurando a pessoa para remediar, mas ele falava por detrás. E, ao invés de ajudar, ele destruía a pessoa. E isso não era do agrado de Deus. Então Dan, ele usou um dom que Deus lhe deu para ajudar o seu povo a vencer a batalha, a ser pessoas melhores, a ser pessoas fiéis, verdadeiras, servos de Deus. Ele usou para o mal. E aí a minha pergunta é: julgar é bom ou é ruim? O que os irmãos acham? É bom ou é ruim? Depende. Depende. Julgar é bom, mas julgar no sentido correto da palavra. Se você julga de uma forma imparcial, correta, de uma forma justa, julgar não é mal. Você pode ajudar a pessoa. Mas não foi isso que Dan fez. Ele julgou ao contrário do sentido da palavra. Ele julgou de uma forma ruim. Ele julgou de uma forma que ele não procurava resolver com a pessoa o problema no aspecto do caráter. Mas ele falava por detrás, ele criticava, ele mentia, falava muitas outras coisas a ponto de destruir a pessoa e não ajudar. Julgar pode ser bom, mas também pode ser ruim. Depende de como você usa. O problema é que muitas vezes nós não usamos da forma correta. E Dan se tornou um grande crítico entre o povo de Israel. Aqui no versículo 17, dando continuidade, diz que Dan será serpente. Eu procurei um pouco estudar sobre serpente e um pouco sobre a serpente do deserto. E a serpente, você não consegue distinguir ela quando está na areia ou na pedra. Ela tem quase a mesma cor. Ela consegue andar e não se torna perceptível. Você pode confundir com a cor. Ela é bem discreta, bem silenciosa. Uma serpente, ela não faz barulho, a não ser a cascavel, mas a maioria das serpentes são silenciosas. Elas vão pelos cantos e você quase não observa. E você tem que tomar cuidado. E as serpentes do deserto são uma das mais perigosas nas quais nós conhecemos. E aqui diz que Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda. E aqui diz o seguinte: que ela morde o calcanhar dos cavalos por detrás, para fazer cair o seu cavaleiro. E eu procurei assim, entender um pouco sobre a serpente, e ela tem um aspecto muito interessante, como ela age. Ela se esconde, ela não dá sinal, e ela fica esperando a pessoa ou o cavalo passar. Ela assusta o cavalo para fazer o cavaleiro e também morder o cavaleiro. E aqui Jacó
sendo pai de Dan, fez essa descrição do seu próprio filho. Mas isso era uma forma de tentar ajudar o seu filho, para que ele pudesse entender, assim como Jesus fez com Judas durante 3 anos e meio que andou. Ele procurava falar, Judas, Pedro, para não negar, ele procurava, e Jacó estava preocupado com o futuro dos seus filhos, porque era sua nação, e ele tentou aconselhar para ver se Dan pudesse mudar de atitude, para não ser como a descrição fala. Mas Dan não se importou. E aqui nós podemos comparar as serpentes com os críticos, fofoqueiros, forjadores de escândalos e acusadores da igreja. Essa é a descrição que se dá para Dan, quando fala que Dan seria como serpente. Vamos estudar um pouco a respeito da língua. Hoje nós não iremos falar do dom de línguas, mas um outro dom que não deveremos usar sobre o dom de línguas. Está em Salmos 140, versículo 3. E vamos ver o que aspecto tem a língua com a serpente. Vamos tentar entender um pouco o que Deus quer nos dizer a respeito disso. E então descobrimos por que Dan não está. Salmos 140, versículo 3. (143) diz o seguinte: aguçam a língua como a serpente, sobre os lábios tem veneno de áspide. Aqui a Bíblia está dizendo que o veneno da serpente está na língua. Aí eu realmente fiquei curioso, está na língua, não está? Eu pesquisei, o veneno fica sobre a cabeça um pouco. Então quando ela abre a boca para morder, pressiona, e quando ela morde, o veneno escorre pelas suas presas, e então é injetado o veneno. Mas a Bíblia, ela descreve que o veneno está na língua. Não sei se naquela época existia alguma serpente que realmente tinha o veneno na língua, ou ainda existe, ou simplesmente se Deus ele queria demonstrar que tem tudo a ver. Ele queria fazer uma comparação entre um animal astuto com um ser humano. Mas aqui a Bíblia diz que está na língua. E não sei se você já foi no zoológico, no Butantã. Se você chegar perto do serpentário, você se aproximar, o que a serpente faz? Alguém já foi? Mostra a língua. O que ela faz? Mostra a língua. Ela ergue a cabeça. Mostra. E ela começa a te observar. É isso que ela faz? Ela te olha. E o que ela faz em seguida? Dá o bote. Te mostra a língua. Ela faz isso ou não faz? Ela põe a língua para fora. Ela mostra a língua para você. Por quê? Ela está tentando sentir o que está acontecendo, porque é pela língua que ela tem o tato. E ela põe a língua para fora e tenta, como Dan, discernir, discriminar o que está acontecendo. Então ela dá o bote. Se ela perceber que é alimento, se ela perceber que ela está correndo perigo. É essa a característica da serpente. Dan ele tinha essa característica. Na verdade a característica dele era julgar, era ser juiz, um bom juiz do povo de Israel. Mas usou para o mal. E ele tem a característica exatamente de uma serpente. Ele seria discriminado, mas ele atacava por detrás, como a serpente junto ao caminho. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmos mesmo, Salmo 101, versículo 5, para nós entendermos mais um pouco a respeito da língua. O que está relacionado ao veneno à língua? Salmo 101, versículo 5. Notem o que diz aqui. Ao que as ocultas o quê? Calúnia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. A língua está relacionada à calúnia. A pessoa que calúnia é o problema que está relacionado à serpente e era a qual Dan estava fazendo. Nós iremos depois estudar um pouco mais sobre o finalzinho do versículo, quando fala olhar altivo, coração soberbo. Nós iremos entrar nessa parte. Mas aqui nós vemos uma descrição clara sobre que a língua está relacionada à calúnia, à mentira. E Dan estava fazendo isso entre o povo. Ele fazia calúnia e mentira. Ele falava por detrás, ele queria destruir. Ele não procurava o seu próximo para ajudar, ele falava por detrás. E aqui a língua está relacionada à calúnia. Há vocês na Bíblia, alguém que era muito importante no céu e caiu devido a isso? Vocês sabem quem eu estou falando? Sabe?
Então vamos estudar mais um pouco. Na tradução original, morder por detrás, ela é muito mais fidedigna. Backbite chama, morder por detrás, que está relacionada à calúnia e a outras coisas mais. E infelizmente, Dan, se nós olharmos na Bíblia, Dan, ele tinha uma das principais características de Satanás. Por que Deus odeia tanto a calúnia, a mentira? Porque é a principal característica de Satanás. Se você olhar na Bíblia e olhar o Espírito de profecia, qual foi os primeiros passos de Satanás para a sua queda? Ali em Salmos falava olhar altivo, coração soberbo. As primeiras coisas que Satanás começou lá no céu foi sentir orgulho. Ele se achava belo, formoso. E aí, o que ele dizia no seu coração? Eu subirei, mas ao céu sentarei sobre o trono de Deus. Isso estava só no pensamento dele, mas depois Satanás começou a pôr em prática. E o que ele fez? Para quem Satanás pregou lá no céu? Para os anjos. Contra quem ele estava pregando? Contra Deus. Dan nada mais, nada menos foi um vamos dizer assim, bem pequenininho, um Satanás da terra. Uma forma pequena, uma forma minúscula. Satanás pôs no seu coração o que ele começou no céu. E por isso que esse é um dos pecados que Deus mais odeia. Porque é o que mais caracteriza Satanás. Gostaria de abrir com vocês em Ezequiel 28. Nós vamos ler então um pouco sobre isso, sobre a queda de Lúcifer do céu. Ezequiel capítulo 28. Vamos entender onde tudo isso começou. Ezequiel 28, capítulo 16. Olha o que diz a Bíblia. Na multiplicação do teu comércio. Na versão diz comércio. Tem uma outra versão diferente que diz outra coisa? Tem alguém que tem uma versão diferente? Não? Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Aqui a Bíblia está falando de Satanás. Está falando de Satanás antes de ele ser expulso do céu. Agora, atentando essa palavra, comércio, algumas outras versões diz contratação. E não são palavras comuns que nós vemos na Bíblia. O que significa comércio e contratação? Com quantas pessoas você pode fazer um contrato? Eu posso fazer um contrato comigo mesmo? Quantas pessoas é necessário para fazer um contrato? Pelo menos duas. Eu não posso fazer um contrato comigo mesmo. E aqui está dizendo que Satanás fez uma contratação lá no céu. Um contrato, um comércio. E o que Satanás estava tentando vender lá no céu? Ele estava tentando vender mentira. E essa palavra é rara no Antigo Testamento. Nós encontramos mais duas vezes no Antigo Testamento e nós iremos ler. A segunda vez que é mencionada está em Ezequiel 22. A mesma palavra, só que uma tradução um pouco diferente. Ezequiel 22, versículo 9. Nós iremos ver um outro tipo de tradução da mesma palavra hebreia. Olha o que diz aqui. Homens caluniadores se acham no meio de ti, para derramarem sangue. Essa palavra caluniadores é a mesma de comércio ou contratação. Então Satanás do céu estava tentando vender uma mentira, uma calúnia para os anjos. E ao Satanás tentar vender a mentira e a calúnia, houve algum comprador no céu? Quantos? Uma terça parte. De quem? Dos anjos. Eu uma vez comportei, eu não sei se tem algum comportador aqui presente, eu gostava de estar ali com eles porque sempre saía assuntos interessantes, assuntos profundos muitas vezes, mas os comportantes também têm uma mente rápida e ágil para pensar em determinadas coisas. E uma vez nós estávamos sentados em grupo e olha só como que as coisas, e muita gente não para perceber isso. A gente estava sentado num grupo e um deles começou a falar. E ele falou assim: a Bíblia fala que Deus criou milhões e milhões, milhares e milhares de anjos. Não é, realmente.
Ele falou, é algo que não dá para contar. Milhões e milhões e milhares e milhares. Realmente, é algo, Deus não dá um número exato. E ele falou uma coisa que na hora a gente riu, mas depois eu refleti, e realmente, ele falou, eu fico imaginando, quantos capetinhas estão soltos por aí? Uma terça parte de milhões e milhares é muita coisa. Você falar uma terça parte do bolo pode ser pequeno, uma terça parte do pão pode ser pequeno, mas e de milhões e milhares? Quanto que não são? Na hora o pessoal riu, mas depois eu parei para refletir. Falei, nossa, realmente, é muito. A gente não pode dizer assim, eu estou livre dessa tentação. A quantidade de anos talvez que Satanás conseguiu vender a sua mentira e a calúnia é o suficiente para poder acreditar cada um de nós. Deus ainda tem 2/3 lá com ele, mas a quantidade foi suficiente para Satanás formar o seu exército maligno. E aqui diz que Satanás estava vendendo calúnia, mentira. E ele conseguiu vender, porque houve compradores. E o terceiro verso que diz a mesma palavra se encontra em Levíticos, capítulo 19. Vamos ler o que diz lá. Levítico, capítulo 19, versículo 16. Vamos ver como aqui é traduzida essa mesma palavra no original. Diz o seguinte: não andarás como que? Mexeriqueiro entre o teu povo, nem atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Nós vemos então qual é a profundidade. E tudo que Deus fez nessa terra começou lá no céu. Ele vendia calúnia, ele vendia mentira, ele vendia fofoca, ele falava por detrás, ele falava para um anjo aqui, outro anjo ali, e começou a falar sobre Deus, até que todos os anjos, a irmã White fala que todos os anjos tinham ouvido. A maioria, acho que quase todos estavam junto com ele. Então depois Jesus se pronuncia, e 2/3 voltaram, se arrependeram, e 1/3 não, quis permanecer. Olha como foi astuto. Satanás tinha um dom, ele tinha uma alta posição, ele tinha influência, ele tinha sabedoria, ele tinha poder, ele era respeitado por todos os anjos. Ele usou o dom que Deus havia lhe criado e usou para o mal. Deus tinha um dom especial que ele estava para dirigir o povo de Israel. Ele ia ser juiz, ele ia guiar o povo de Israel à terra prometida, ele iria guiar o povo de Deus à Canaã celestial. Ele estava destinado e tinha sido profetizado que ele teria esse dom, mas ele preferiu usar para o mal. E ele destruiu muitas vidas, inclusive a deles mesmos. Por isso que Dan não se encontra no livro de Apocalipse. Quando Deus faz o censo e chama as tribos, estão prontos para a batalha? Todos respondem sim, menos Dan. Dan não está na lista. Em Ezequiel, vamos voltar em Ezequiel 28, vamos ler um versículo abaixo do qual nós lemos. Vamos fazer também uma comparação entre o verso que nós lemos em Ezequiel 28. Nós lemos o versículo 16 de Ezequiel 28, que aqui estava dizendo sobre Satanás antes de sua queda. E agora no versículo 18 diz o seguinte: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, da tua calúnia, da tua mentira, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. No versículo 16, ali está falando de Satanás do céu, quando ele estava vendendo mentira. E aqui já está falando depois do milênio. Olha como Satanás ele é persistente no que ele começa. Há mais de 6.000 anos, ele começou uma guerra no céu. E agora esse mesmo versículo está falando de Satanás depois do milênio. Pouco antes da cidade santa descer, ele vai continuar vendendo a mesma mentira que ele começou no céu. Ele vai dizer: meu povo, aquela cidade que está descendo é nossa. Vamos, pois, vamos possuí-la. Por herança, ela pertence a nós. E todos irão comprar novamente a sua mentira. Então Deus mandará fogo do céu e consumirá todos. E sabe o que me arrepia em pensar nesse sermão, nesses versos? Vamos fazer um comparativo bem profundo e atente bem para o que eu vou falar agora. Se você não lembrar nada do sermão, se você lembrar disso, amém. Satanás no céu, Lúcifer, enganaram uma terça parte de anjos perfeitos,
perfeitos. Na terça parte, Satanás adquiriu experiência nessa terra, vivendo mentira, por mais de 6.000 anos. E também nós temos mais de 6.000 anos de queda. Se ele conseguiu enganar uma terça parte de anjos perfeitos, e ele tem experiência mais de 6.000 anos, você se acha forte o suficiente para vencer alguém com tanta experiência e nós tão fracos? Ao mesmo tempo que ele adquiriu mais experiência, nós fomos degradando cada vez mais. E a luta dele continua a mesma. Ele continua vendendo mentira, engano, calúnia. E nós, cada dia mais, vamos nos degradando ao pecado. Isso me arrepia pensar, Senhor, só Tu para nos salvar. Só Tu para nos livrar. Mas Deus, Ele nos livra. Mas depende de que lado vamos nos posicionar. Por isso que no início do sermão eu falei, é questão de salvação, irmãos. Não é questão de você nessa hora pensar, fulano de tal, tinha que estar ouvindo isso. Ah, esse merece. Não, eu até sei que deveria estar aqui. Não, pensa você. Olhe para você. Quantas vezes sem querer você já não fez isso? Vou dar um exemplo. Você está lá em casa, o telefone toca, aí você atende, alô, oi, tudo bem? Ah, fulano de tal. Não me diga. Sério? Mas como pode isso? Você conhece esse tipo de coisa que acontece. Você já talvez viveu e já fez isso. É isso que a Bíblia está falando. Sobre o próximo. Você falar por detrás não vai resolver o problema da pessoa, não vai fazer ela mudar de opinião. O que a Bíblia diz? Vá ter com o seu irmão. Converse com ele. Ensine. Ore por ele. E é fácil você identificar um danita quando uma pessoa chega para fazer fofoca, você pegar e falar para a pessoa assim, então tá bom, irmão, vamos lá visitar essa pessoa, vamos conversar com ela. Se a pessoa, não, eu só estou falando, não quero nada, não vou ver, não quero não sei o quê. Esse é o verdadeiro danita, porque realmente o que deve fazer o povo de Deus é ir ter com o seu irmão. Se o teu irmão está pecando, está errando, vai, ensina ele. Não destrua ele, termine de destruir. É isso que Satanás quer, mas não é isso que Deus quer para o seu povo. Satanás, ele tem muita experiência e nós precisamos também ter experiência. Nós precisamos estar prontos para vencer a batalha. Por isso nós precisamos estudar a Bíblia. Qual é o combustível do fogo? Os irmãos sabem? Está pegando fogo, você quer aumentar o fogo, o que você joga? Lenha. Mas qual é o tipo de lenha na nossa vida espiritual? No caso desse assunto que nós estamos falando, as pessoas, palavras são lenha. Se alguém vem me falar alguma coisa para você, você está ouvindo, você já está pondo lenha na fogueira. Se você permite a pessoa falar e você concorda e vai dando mais corda, você está dando lenha para o fogo queimar. Então você não pode dizer assim, eu não fiz nada, eu não sei de nada. Porque se você permite a pessoa falar, você está dando lenha. E se você realmente quer ajudar essa pessoa, diga, irmão, vamos visitar essa pessoa, vamos falar com ela, de repente ela está fazendo uma inocência, talvez ela não sabe como viver, como seguir. Vamos conversar com ela. E se a pessoa falar assim, amém, glória a Deus, vamos orar por essa pessoa que está tendo problema, talvez nós podamos salvar muitas vidas com isso. Porque está bem claro que Satanás, 6.000 anos, e Dan, desde o seu nascimento até a sua destruição total, não teve benefício nenhum às suas atitudes, os seus aspectos de caráter, não levou a lugar nenhum. Não pense você que você fazendo assim vai ser diferente, não vai resolver nada. E eu gostaria de ler o último texto dessa manhã, que se encontra em Tiago. Em Tiago, capítulo 3, que fala também sobre isso. Para que possamos então encerrar. Nós iremos ler do versículo 1 ao 10. E diz o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, na língua, o que diz aqui?
é varão perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se pomos freio na boca do cavalo para que nos obedeçam, também lhes dirijamos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoeiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como, pois, uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha como que está tudo a ver com o que Dan fez. Além de ele pôr fogo e destruir as pessoas, aqui está dizendo que destrói a pessoa mesma. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Eu acho interessante aqui a parte que fala assim, com a boca bendizendo. Nós viemos para a igreja e cantamos Rei dos Reis. Cantamos muitos hinos. O Senhor está aqui. Cantamos, louvamos, bendizendo o nome de Deus. Mas depois nós viramos as costas, vamos para casa, nós almoçamos a comida, rotamos o pastor na mesa, o líder, o irmão que foi vestido assim, e colocamos tudo na mesa. Com a mesma boca nós bendizemos e depois nós estamos amaldiçoando. E Deus não se contenta com isso. E aqui de uma boca procede bênção e maldição. E não é conveniente que essas coisas sejam assim. E a história de Dan parou por aí, irmãos. Eu não quis prolongar, mas tem muita coisa sobre Dan. E para resumir, se você ler lá em Samuel, onde Deus pede para Salomão construir o templo, Salomão pega e chama a tribo de Dan. Dan já tinha entrado na Canaã celestial, na Canaã terrestre, e ele tinha pego um dos melhores lugares. Então Salomão chama Dan porque ele tinha mais alguns dons nas quais estamos falando. Dan, ele tinha recebido o dom de fazer aqueles objetos de ouro do templo, de talhar ouro, prata, bronze, ferro. Então Salomão chama, convoca eles, olha, eu gostaria de fazer o templo assim e tal. Vocês fariam? Não fariam. Quantos vão querer? E eles pedem absurdamente um valor. Salomão, não, mas é muito caro. Não, tudo bem, então a gente não faz. Virou as costas, estavam embora. E Salomão falou, não, tudo bem, eu vou pegar o serviço de vocês, eu achei muito caro. Não, o nosso preço é esse. E Salomão acabou cedendo. Um erro de Salomão. Porque se Salomão orasse pedindo sabedoria a Deus, Deus poderia dar sabedoria a outras pessoas, a outra tribo, sim ou não? Salomão tinha por experiência própria. Ele pediu sabedoria para Deus e Deus o deu. Ele não precisava ter gasto absurdos da igreja com uma pessoa ímpia como Dan. A tribo estava corrompida, cheia de egoísmo, ganância. E olha, fico entristecido de dizer que nossas instituições médicas têm acontecido isso muitas vezes. Por eles quererem bons profissionais, muitas vezes acabam pagando um preço exorbitante. Por quererem bons profissionais, eles acabam aceitando a proposta de pessoas, muitas vezes da igreja, e falam, não, eu trabalho para você, mas eu quero o preço lá em cima. Isso não agrada a Deus. Esse dinheiro poderia ser aplicado à obra e poderia ser feito muita coisa. E as pessoas, não tem nada a ver, irmãos, não tem nada a ver com ganhar bem. Não é pecado. Mas com as coisas de Deus nós deveríamos tratar de forma diferente. Nós deveríamos dar mais valor. Meu, eu vou fazer isso para Deus. Se eu quiser ganhar dinheiro, eu vou ganhar lá fora. Vou trabalhar bastante, vou conseguir, mas querer usurpar a Deus, ganhar sobre Deus, sobre a igreja, não é uma forma correta. Então, até mesmo isso fez. Deus não quer pessoas assim. Deus não quer danitas, e não haverá danitas no céu. Como eu li no primeiro texto dessa manhã, lá em Timóteo, hoje nós estudamos sobre o que Deus quer corrigir na nossa vida. Ele quer nos ensinar.
E hoje nós aprendemos qual o caminho que devemos seguir. Imagine como será o povo de Deus vivendo dessa forma. Ontem eu vi uma coisa interessante. Um exército de leão, liderado por uma ovelha, perde para um exército de ovelha liderado por um leão. E eu acredito, eu parei para pensar no que eu ouvi ontem, fiquei pensando realmente. O líder influencia muita coisa. Você é líder de igreja, você é líder do teu lar, você tem grande influência, você tem uma grande responsabilidade. E eu gosto de Josué quando Josué fala o seguinte: vocês não sei, eu e a minha casa. Ele não se inclui. Fala, ó, eu vou me salvar, minha família, meu filho, se quisesse perder, não. Ele era líder. Ele estava liderando o povo de Israel. E ao invés de ele liderar o povo, ele tinha que primeiro liderar a sua casa. Ele falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você é líder da sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Você tem influência. Não importa quem sejam as pessoas que estão seguindo, são ovelhas, mas você tem que ser o leão. Você, no sentido correto, leão da tribo de Judá, Jesus, você tem que ter na sua mente que você deve fazer o melhor. Você deve fazer o que é correto, porque eles vão te seguir. E para onde você for, você pode salvar ou pode destruir. É uma responsabilidade de cada líder aqui presente. Por isso que eu falei, não é só líder de igreja. Tem muita influência no líder de igreja, porque quando nós estamos aqui, nós abrimos nosso coração para a palavra. Então tudo que a pessoa diz, por isso que a gente tem que ler os versículos. Eu não estou falando de mim mesmo, nós lemos aqui na Bíblia. Porque quando a gente está aqui, a gente abre e a gente confia na maioria das coisas que é dita aqui na frente. E quando você é líder, você tem que tomar cuidado, porque uma coisa que você fala, você pode levar a pessoa a viver erradamente. Por isso que nós temos que pegar versos de versos para mostrar que está na Bíblia, não é a pessoa que está falando aqui na frente. Porque um líder pode levar a bênção ou a maldição. Você que é líder do seu lar, do seu pequeno grupo, do seu serviço, da sua igreja, seja um bom líder. Viva, dê o exemplo. Ensine, porque você terá a bênção não só de se salvar, mas de ter quem você mais quer ao seu lado também. Que Deus possa abençoar você nessa noite. E fique com essa mensagem que Deus hoje ensinou a vivermos corretamente. A parte de repreensão e correção cabe a Deus, não a mim nem a ninguém. Quem irá corrigir ou repreender é Deus, não é ser humano nenhum nessa terra. Então não julgue, não fale. Quer ajudar? Fale com o seu irmão. Ore antes e Deus vai abrir o coração dele e o seu para fazer da melhor forma. Nesse momento o conjunto vai cantar um hino. Eu gostaria que você refletisse na letra desse hino. E você falasse com o meu Senhor, eu sei que eu já errei. Não tem como eu voltar atrás nas coisas que eu fiz. Mas de hoje em diante eu quero seguir. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser o que o Senhor desejou no meu nascimento, como Dan. O Senhor desejou que Dan fosse um juiz justo. Eu não sei qual é o maior aspecto do meu caráter, não sei se meu nome tem algum significado. Mas o que o Senhor planejou no dia do meu nascimento, eu posso ser fiel até o fim, até o Senhor voltar. Que nós possamos entregar nas mãos de Deus. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Esse é o meu pedido de oração. Amém.
Você quer ter vida eternal? Diga amém. Amém. Deus seja louvado. Só basta abrirmos nosso coração. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deixou uma riqueza enorme onde nós podemos encontrar na Bíblia. Sempre que nós procuramos, cavamos, nós encontramos muitas coisas que fazem nos levar mais perto de Ti e mais longe do inimigo. Nós te pedimos as bênçãos, Senhor, que o estudo, não só desse dia, mas todos os outros dias na qual nós nos reunimos aqui, possa ter uma parte importante da nossa vida e consigamos pôr em prática e viver, para que possamos nos salvar e salvar outras pessoas, que nós não possamos chegar a ser nem perto como o Dan foi, não possa haver mais nenhum danito em nosso meio, ou qualquer filho de Deus na face dessa terra que já conheceu a tua verdade. Que essa mensagem, Senhor, possa chegar ao coração dessas pessoas e possamos viver como as 12 tribos de Israel, e quando o Senhor fizer o censo e chamar, todos nós possamos estar lá e responder: eis-me aqui, Senhor. Possamos estar preparados para esse grande dia. Que o Senhor possa derramar o seu Santo Espírito sobre nós. Que o Senhor possa nos levar em paz e segurança com os seus santos anjos até o nosso lar. Também possa nos trazer de volta ao jantar. Que o Senhor possa nos proteger nessa semana também. Nós te pedimos e agradecemos, não porque merecemos, mas o santo amado Filho que derramou seu sangue por nós, Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso.